repórter Rodrigo Viga está aqui conosco em áudio e vídeo, direto para o Rio. Bom dia, Viga. Bom dia, meu caro Thiago. Bom dia, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Vou começar de trás para frente hoje, não vou começar pelo começo. Você está vendo aí que um dia de sol, céu azul, vai ser assim até o final da semana. Mas o sol não está brilhando para todos, viu, meu caro Thiago? Porque a violência continua a toda prova, continua a nível exponencial aqui no Rio de Janeiro. Então, vejamos, tem tiroteio. Ontem foram mais de 10 tiroteios pela cidade, somente na capital. E tem tiroteio neste momento. Pavãozinho, Cantagalo. Complexo de favelas que fica entre os nobres bairros de Copacabana e Ipanema. Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, onde os conflitos são permanentes. Morro do Dendê, na Ilha do Governador, bem pertinho de bases das Forças Armadas, de bases militares. Durante a madrugada nós tivemos também tiroteios em duas comunidades de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Há relatos de 2 PMs baleados, mas não correm risco de morrer, não correm risco de vida. Agora pela manhã, bandidos tentaram fazer, entre o fim da madrugada e amanhã desta quarta-feira, um arrastão dentro de trens da Supervia, concessionária que administra a malha ferroviária do Rio de Janeiro. Eram 3 criminosos, só que eles foram surpreendidos por um agente penitenciário que estava indo ou voltando para o serviço, não está muito claro ainda. Ele reagiu, esse agente penitenciário, matou um bandido e uma passageira foi baleada. Para completar, amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, nós temos também as Forças Armadas com mais de 2.000 homens fazendo uma grande operação por terra com o Exército e pelo mar com a Marinha no complexo de favelas do Salgueiro, que fica em São Gonçalo, na perigosa e temida região metropolitana do Rio de Janeiro. São Gonçalo é como se fosse o quintal de Niterói, sendo que com as mazelas sociais. Para fechar, amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, o TRE do Rio de Janeiro vai programar um novo julgamento que envolve o processo de cassação do governador Luiz Fernando Pezão e do vice dele, Francisco Dornelles. Mas é o que tudo indica, faltando 4 meses para o final do mandato, vai terminar em pizza, porque o próprio TSE já decidiu revogar a primeira decisão favorável à cassação dos mandatos e à inelegibilidade de 8 anos. O argumento era que Pezão e também Dornelles ofereceram vantagens a empresários e, em troca, receberam dinheiro para a campanha de 2014, amigos. Bom dia, Viga, tudo bem? Sol bonito aí, rapaz. Agora eu tô sem capa, tô sem charme hoje, viu? É bom que você pode desfilar sua beleza, né? Aqui para as pessoas que nos assistem no YouTube. Tava de homem de capa preta, homem da capa preta. Tá certo. Eu trabalhei aí no Rio de Janeiro durante 2 anos dentro das favelas, né? Minha primeira formação é de engenheiro civil e tem um problema muito grande nas favelas, que é o de deslizamento dos lixões que existem nas encostas, matando um monte de gente. Então eu trabalhei 2 anos dentro de Matinha, Sumaré, Macaco, Bispo, Rio das Pedras, Vidigal, as principais favelas do Rio de Janeiro. E o que acontece é o seguinte, dentro dessas favelas existe uma realidade que as pessoas não têm noção. As pessoas andam armadas, as pessoas são vigiadas por fuzis, um verdadeiro exército. Os conflitos com tiros existem todos os dias nessas favelas. Se à noite, se você filmar, você vê aquelas rajadas coloridas ao longo do ar todas as noites. Então, tem notícia todo dia, se a gente quiser, sobre essa questão da violência. E aí eu volto a trazer o discurso muito feliz do general Vilas Boas, na semana passada, celebrando o Dia do Soldado, falando o seguinte, olha só, nos chamaram para poder resolver o problema, estamos lá, numa solução de curto prazo, enxugando o gelo, resolvendo o problema mais urgente e fazendo, diga-se de passagem, um ótimo trabalho. Qualquer coisa diferente de dizer que o que as Forças Armadas estão fazendo com as condições que elas têm não é um ótimo trabalho, é injusto, porque é sim um ótimo trabalho dentro do que elas podem fazer. Mas e as autoridades? O que vão fazer? O que o governador lançou de medida? O que o prefeito lançou de medida? O que o governo federal lançou de medida, além dessa atuação das Forças Armadas? Uma medida só. E aqui não vem um papo ideológico de direita ou de esquerda, que pode ser qualquer coisa, que seja de direita, fazendo o seguinte, os mandatos vão deixar de ser mandatos de busca individuais para coletivos, que é uma coisa que a esquerda reclama, porque aí poderia entrar em todas as casas, seria uma coisa mais ostensiva. Ou o que a esquerda fala assim, cadê as novas propostas para educação? Cadê as novas creches que vão ser impostas? Qualquer coisa, de direita ou de esquerda, um movimento para frente, para poder errar, para trazer discussão, não tem nada, absolutamente
absolutamente nada. É uma medida que busca simplesmente maquiar o que está acontecendo para trazer votos no momento importante de eleição, e quem é colocado no fogo e que sofre ao ponto de ter pessoas mortas defendendo uma briga que é uma briga absolutamente interesseira são os soldados. Já morreram 3 soldados injustamente e pouco se fala que esses soldados morreram. Ah, quem são? Tem filhos? Não tem filhos? Deveria haver uma mobilização por esses soldados que morreram também, exercendo uma função para proteger pessoas que sequer se preocupam com eles. E a questão aqui no Rio de Janeiro, como você disse, é bem complexa, não é simples, e a partir do momento em que o governador do estado pede ajuda ao governo federal e vem a intervenção federal, ele literalmente, a gente não pode usar a expressão popular, né, meu caro Eduardo, mas ele entregou as responsabilidades da área de segurança justamente para os militares das Forças Armadas. Mas sabedor de que, a partir de 1º de janeiro de 2019, vai ser uma nova realidade. E essa nova realidade é essa que você traçou, pintou com muita propriedade. As forças vão, as forças vêm. Muitas das vezes parece que é um acordo tácito entre governos e o crime organizado. Não me incomoda que eu não te perturbo, eu não te perturbo, você não me incomoda. E as pessoas que vivem não só nas comunidades, mas também no asfalto, como dizemos aqui no Rio de Janeiro, estão sofrendo ano após ano essa falta de gerência, essa falta de administração, que tende a continuar. Vide o caos financeiro que está mergulhado o Rio de Janeiro. Esse ano, por conta da alta do petróleo e do dólar, vai ser uma situação um pouco melhor, mas o prognóstico para os próximos 3 anos é de um déficit anual para o futuro governador de mais de 10 bilhões de reais, uma capacidade de investimento de apenas 2% de toda a receita, de todo o orçamento. Então fica realmente difícil não houver um choque de gestão e por trás disso realmente um planejamento de longo prazo para a área de segurança do Rio de Janeiro, companheiros. Viga, bom trabalho, você volta já. O professor Vila queria falar isso. Ele tem insistido aqui nesses pontos que foram destacados agora aqui, inclusive pelo Eduardo, ou seja, só é possível resolver, vamos pegar o Rio como exemplo, não é só o Rio de Janeiro, mas o Rio é a face mais clara de tudo isso, infelizmente, mais trágica, com uma ocupação permanente, 1, 2, 3, 4, 5 anos, se for necessário, das Forças Armadas, em especial do Exército. Só resolve desse jeito. Você tem de ocupar e só sair de lá quando vencer a guerra, porque é uma guerra. Você não vence os traficantes, o crime organizado, com ONGs. Isso não existe. Você vence com uma ação de cerco e aniquilamento. O que é cerco e aniquilamento? Você tem de cercar onde estão os traficantes, a região, tomá-las e ter instrumentos legais para isso, que é fundamental, tomar e aniquilar, prender ou matar. Porque você está numa guerra. Você está numa guerra. Basta ver os armamentos. Eu citei o caso dessa moça, dessa foto, ela está com um fuzil. Fuzil caro, que você vê que é um fuzil moderno e tal. Então é uma guerra. Cerco e aniquilamento. Após tomar o território e permanecer no território, porque nós não podemos continuar achando que é normal ter territórios liberados no Brasil, controlados pelo crime organizado. E o Rio é um dos exemplos, não é o único, mas é o mais visível. Após o cerco e aniquilamento, permanecer os anos que forem necessários para tal. E aí sim colocar a presença do Estado, mais com escolas, postos de saúde, com toda a estrutura. Mas antes você precisa ter o controle do território. Você não pode instalar os braços do Estado no campo social, educacional, etc., tal, sem ter o controle do território. Isso é condição sine qua non. Mas para isso, a sociedade fluminense, carioca, o Brasil, tem de comprar essa luta, porque vocês imaginam que um cerco e aniquilamento, o que vai acontecer? O tráfico vai responder. E aonde? Vai descer o morro e vai responder lá embaixo no asfalto, usando a expressão do Viga, né? No caso dos outros estados, o tráfico vai fazer o quê? O crime organizado, o que fez em São Paulo em 2006. Vamos retomar essa questão porque ela é importantíssima. O que aconteceu em 2006? Né? Quando houve a transferência de alguns líderes do PCC, o crime organizado respondeu nas ruas. E o que fez o governador bananão, Cláudio Lembo, um banana? Ficou com medo, tremeu, e fez o acordo com o crime organizado, que permanece até hoje. Então, se você, um estado que não tem controle de presídio, pode ser chamado de estado? Claro que não. Agora, a pergunta, se você for retomar o presídio, controle, que está hoje nas mãos do PCC em São Paulo,
nos outros estados com outros criminosos, eles vão responder nas ruas, com ataque a bases militares, a delegacias, o transporte coletivo e assassinando pessoas. No Rio ou em São Paulo, e pensando no Brasil, você compra essa luta? Você quer que o governo retome o controle? Você sabe que isso tem um custo. Para ter paz, precisa antes ter a guerra. Aí é que é a questão. Nós não voltaremos a ter paz, nós não voltaremos a caminhar livremente pelas ruas, como em qualquer país decente no mundo. Viaja à Europa, você se sente outro, não é verdade? Você não se sente outro? Agora, para retomar, para nós voltarmos a ter paz, precisa ter a guerra. E a guerra tem custo. Um custo humano, um custo financeiro e um custo político. Eu, por exemplo, compro essa ideia. Acho que tem de ter guerra mesmo. Né? Tem de ocupar os morros, ocupar as favelas, ocupar os presídios. E tem um custo. Eu dou todo apoio, participo dessa luta. A pergunta é, se você, como eleitor, como cidadão, como nosso ouvinte, quem nos assiste, compra isso. Porque você tem de pressionar o seu candidato a presidente para ver o que ele vai fazer. Pressionar o seu candidato a governador e ver se em São Paulo, por exemplo, vai continuar esse acordo. Ou se em São Paulo voltaremos a ter um estado em que o Estado, a estrutura estatal, controle todo o território. E se no Rio de Janeiro, você que nos ouve também no Rio, você vai continuar assistindo às mortes diárias. Nós sabemos o nome da Marielle, que foi destacado pelo Eduardo. Sabemos, e do motorista, que agora nem me recordo o nome. E do cabo e os 2 soldados que morreram. A gente lembra o nome deles? E morreu um sargento na Baixada, mas estou me referindo só ao Rio, em Nova Iguaçu. A gente lembra o nome do cabo? Não. E os 2 soldados? Não. Quer dizer, eles não devem ser lembrados. Aqueles que estavam defendendo eu, você e nós, não são lembrados. Assim não dá, né?